Shalom, shalom, bom dia. Estamos hoje no dia 39, queridos, da contagem do Homer. Já estamos quase lá. E hoje nós vamos falar sobre discernindo a fonte de conhecimento e sabedoria. Provérbios 19, 2 vai dizer: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, essa frase, não é bom ter zelo sem conhecimento, é uma frase que vai confrontar a prática de agir com intensidade, com paixão, mas sem que haja o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conhecimento. Por quê, queridos? Porque o zelo por si só pode até parecer uma virtude, mas sem direção pode levar-nos à destruição. E a frase, nem ser precipitado e perder o caminho. A precipitação é o resultado de quê? Da gente agir, muitas vezes, sem sabedoria, impulsionados por emoção ou pressões externas. E isso pode causar um desalinhamento do propósito e um desvio do caminho daquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, o zelo sem conhecimento é um ativismo espiritual, sem direção, né? Muitas vezes não adianta a gente estar fazendo para Deus, mas não estar andando com Deus. Nós precisamos estar alinhados nas duas coisas. O zelo cego produz o quê? Legalismo, fanatismo e até rebelião espiritual, porque opera sem revelação. Então, nós devemos tomar cuidado com o quê? Com as nossas decisões no calor da emoção, sem a instrução do Espírito. Por quê? Porque a precipitação, ela muitas vezes vai roubar aquilo que Deus tem para nós, o nosso destino. Saul foi precipitado, está lá em 1 Samuel 13, 8, 14, perdeu o quê? Perdeu o reino. Moisés foi precipitado ao ferir a rocha, em vez de falar com a rocha, e não entrou na terra prometida. Então, são exemplos de atitudes sem pensar, né? Por emoção. Então, a primeira chave que a gente vai estar vendo hoje é que existe dois tipos de conhecimento. O conhecimento que vem de Deus e o conhecimento que vem das trevas. E na Bíblia, o conhecimento nunca vai ser neutro, queridos, nunca. A palavra de Deus sempre será fonte de direção. E desde o Éden, nós vamos ver que há um conflito entre o conhecimento. Gênesis 2,17 vai dizer: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão e Eva foram seduzidos por um conhecimento que aparentemente era bom, mas era mortal. O que parecia conhecimento, na verdade, era rebelião disfarçada de revelação. Então, ao escolher do fruto, né, ao escolher e comer do fruto, eles fizeram o quê? Eles rejeitaram a voz de Deus para seguir a voz da serpente. E isso fala também de uma guerra de vozes nos nossos ouvidos. A serpente representa a voz que apela para os desejos e para o orgulho. E a voz do Senhor vai representar e vai sustentar a vida e a verdadeira voz dele nos nossos ouvidos, né? João 10, 27 vai falar que as minhas ovelhas ouvem minha voz. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A restauração da vida espiritual acontece quando voltamos a viver pela voz do Espírito e não mais das nossas próprias vozes do nosso interior. Então, a obediência ainda é a chave da vida espiritual. A cada dia nós somos convidados a escolher a dependência do Espírito e não da carne. A voz que seguimos vai definir a realidade que nós vivemos. Seguir a voz de Deus nos mantém no caminho da vida e da revelação. Cristo é o caminho de volta, queridos, à árvore da vida. Pela cruz, nós temos acesso novamente à glória perdida no Éden. Então, o conhecimento que vem das trevas é contaminado de vaidade e de orgulho. Tiago 3,15 vai dizer assim: esta não é a sabedoria que desce do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Tiago está falando de uma sabedoria que parecia legítima, mas a sua origem não era do céu.
Ela pode ter argumentos convincentes, pode parecer lógica, espiritual ou até profética, mas ela vem de outra fonte, ela carrega outra fonte, não a de Deus. E essa sabedoria é uma sabedoria perigosa, por quê? Porque ela se apresenta como um conselho sensato, como algo bom, pode se misturar com verdades bíblicas, fala alguma coisa ali de Deus, mas na verdade alimenta orgulho e divisão e competição. O que sustenta essa sabedoria não é o Espírito do Senhor, não é o Espírito de conhecimento, nem o Espírito de sabedoria, mas muitas vezes a alma caída ou espíritos malignos. A sabedoria e o conhecimento terreno são lógicas sem submissão do reino. É a sabedoria que moldada pela cultura, pela razão, pelo conhecimento e experiência humana sem a revelação de Deus. Então, essa sabedoria, ela é baseada em resultados e não nos princípios eternos. Ela é baseada em pressão, a reagir à pressão e não ao espírito. Ela calcula com base no medo e não na fé. Essa é a sabedoria caída, queridos. E um exemplo bíblico de uma precipitação, vamos dizer assim, de uma falta de conhecimento, de sabedoria momentânea ali, a gente vai ver quando Pedro, ele repreende Jesus, quando Jesus anuncia a sua crucificação. Está lá em Mateus 16, 22, 23. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, nunca te acontecerá. E Jesus virou e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Por quê? Porque naquele momento ali, aquela sabedoria parecia piedosa, mas era terrena, ela não estava alinhada com os céus. Né? Então, a segunda chave que nós vamos ver aqui, a sabedoria animal é instintiva, emocional e carnal. Essa sabedoria, ela vem das paixões da carne, ela é conduzida por sentimentos e impulsos desgovernados. Essa sabedoria é aquela que parece revelação, mas tem origem em espíritos de engano. Não é apenas carnal, queridos, mas é uma estratégia do inferno para nos confundir, dividir e seduzir. Uma revelação que parece profunda, mas cria o quê? Orgulho, isolamento, frieza. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. O conhecimento que vem de Deus é puro e transforma. Está lá em Tiago 3,17, vai dizer, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a sabedoria que vem do alto, que gera frutos visíveis, paz, humildade, alinhamento, não promove a si mesmo, mas promove ao reino. Então, o espírito de conhecimento, ele nos guia na verdade, nos leva a discernir a origem do conhecimento. E quando a gente aprende a discernir essa origem, isso é uma arma de guerra, queridos. A terceira chave, nós vamos falar, submeter a nossa mente ao governo de Cristo. 2 Coríntios 10, 5 vai dizer, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então, nem todo pensamento ele vem de Deus. Nem todo pensamento vem de Deus. E toda revelação, ela precisa ser pesada no espírito e confirmada na palavra. Conhecimento que afasta da cruz alimenta o ego ou promove divisão no corpo. E isso não vem de Deus, de jeito algum. Então, nós precisamos submeter a nossa mente ao governo de Cristo. Há pensamentos, argumentos e raciocínios que se levantam como fortalezas. Contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. Então, o Espírito revela que uma das maiores guerras que nós temos enfrentado é a guerra de quê? De ideologias, de enganos mentais, valores distorcidos. Então, nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo todos os dias. E isso é mais do que uma disciplina mental. É até um ato profético de alinhamento com o governo do rei. Só governa, queridos, no Espírito, quem é governado primeiramente internamente. Depois que você governa suas emoções, você vai governar, você governa
no Espírito. Então, submeter os nossos pensamentos a Cristo é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Por quê? Muitas vozes competem pela nossa atenção, onde a nossa mente se torna o quê? Um alvo sutil de ataques persistentes. Então, o Senhor nos chama para uma posição de vigilância e de rendição. Não somos reféns dos nossos pensamentos, somos embaixadores do reino. Então, embaixadores do reino, onde até a nossa mente, ela tem que se curvar todos os dias à verdade. Então, todos os dias nós temos que levar a nossa mente a se curvar diante da verdade que é Cristo Jesus. Então, toda fortaleza que se levanta, que tenta se erguer contra o conhecimento de Deus, será desfeita quando? Quando nós escolhemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, a Cristo. E isso é um exercício, queridos, um exercício, uma declaração que Cristo reina também no lugar mais íntimo do nosso ser, nas nossas emoções, no nosso coração e na nossa mente. Isso nós temos que aprender a fazer todos os dias. Então, que hoje a gente possa começar a discernir quais os pensamentos que precisam ser confrontados em nós, e que a nossa mente seja um altar puro, onde a vontade de Deus é clara, é soberana e é doce. Onde Cristo governa, a nossa mente descansa. Onde Cristo governa, a nossa mente descansa. Onde a verdade habita, a liberdade floresce. Então, se sua mente está tribulada o tempo todo, é porque você tem que levar seus pensamentos cativos. Porque a mente de Cristo, ela nos faz descansar. Amém? Shalom, shalom. Que a gente pense nisso durante o dia. E amanhã a gente tem mais um pouco da porção do homem.